tempo que a avó pratica o benzimento? A avó sabe mais ou menos quantos anos? Depois de quanto tempo é que eu tô casada? 57, né? Depois, Quando eu casei, depois quando começou a ir para, vocês começaram a ir para a aula. quando eu ia para a aula, eu já tinha essa intenção, né? Quando eu tinha uma pessoa doente, eles na brincadeira, assim, eles já me diziam, né? Tu me benze. Então, na brincadeira, assim, a gente já fazia, né? Porque eu via a nona fazer, que é a avó, né? Então eu dizia, eu faço como que a avó fazia. Então já tinha alguém na família que sabia fazer? Sim, a avó A mãe dele, né? fazia assim, Teresa, a Zipra. Tudo quanto é coisa, então. Ela tinha essas coisinhas assim, porque ela era parteira, né? Ah, era parteira também? Então ela fazia os partos daqui de Claraíba, então. A parteira. Quem chamava, quem estava grávida, que precisava, Sim. ela ia na casa, Então, fazia. ela era chamada, então. É. Os mais, se era mais difícil, então era a outra parteira que ia, né? Tinha mais de uma? Tinha uma que era do Indaiá também, a Rica. Eu tinha, a gente fazia assim, né? Médico não tinha naquele tempo. A avó tua, a Júlia, também fazia A nona, as duas, né? Como é que era o nome da nona, da avó? A Júlia Bernardi, né? Da Bisa. Nome da mãe da avó, então, como é que fazia, né? Era da minha? Da mãe minha? A da Júlia era mãe do pai da avó. A avó Tina. A Júlia. Não, A mãe do tio Inácio. Entendi. Ah, ele não. Só tu pode conhecer. A avó Catina era a mãe da mãe. Beleza. Ela era parteira. Fazia A tanta Júlia, coisa. que era mãe do E lá no, pai dele. eles aprendiam assim, né? Eles aprendiam um com o outro, assim, né? Porque médico não tinha. Se é para ir para o médico, era para ir para Blumenau, longe, ou em Brusque. A gente nem conhecia quase, né? Então, tinha um doente ou tinha um animal doente, então essas pessoas eram chamadas para ir lá dar um benzimento no animal, assim. Sim. Então, e quando foi que a avó decidiu, assim, que eu vou começar a fazer o benzimento? Por que a avó começou? A avó sabe dizer por quê? Porque o povo queria. O povo queria. O povo queria. As crianças iam na escola e traziam crianças aqui, que eu morava lá na Casa Velha, né? E dizia, vai lá na mãe que a mãe te benze. Dizia que tinha dor no braço, dizia que tinha dor aqui. Sabe criança, né? Tinha uma zebra, talvez na perna. Então, essas aí, as meninas, minhas filhas, diziam, vou lá na mãe, que a mãe te benze. Então, quem começou a divulgar foi as filhas da avó, então. Então, as filhas via que eu benzia, né? Então, eu comecei, então, vinha uma criança, ou vinha alguém assim que tinha uma dor, então eu fazia os meus pensamentos. Só que a nona, a avó, me ensinou uma oração que hoje eu digo a oração. A nona dizia sempre, não te esquece da oração. E daí um dia, então, eu fui num padre, vigário que nós tinha, para arrasar tudo, tirar, porque o povo dizia, quem benze não se salva. Porque o benzimento era visto como uma coisa ruim? É condenado, não devia benzer. Era uma coisa feia, assim. A avó já falou com algum padre, alguma coisa assim sobre isso? Daí eu fui lá no padre, eu disse, padre, eu quero... Assim, contei para o padre que eu faço benzimento, que eu faço isso, faço aquilo, né?
Quando tem uma pessoa doente, a pessoa vem aqui, pede. Então, do meu jeito e com a minha oração, que a avó me ensinou, eu benzia qualquer parte do corpo. Eu benzo. Então o padre disse que é uma coisa boa isso. O padre disse, quando ele me benzeu, ele disse, não deixa do benzimento. Tu olha sempre aquele que necessita da tua palavra, que é a palavra do Senhor. E a avó considera isso um dom? Um dom de Deus, é o ato de benzer? Como é que a avó vê o benzimento? Eu me sinto contente, né? Contente? Quando que eu vejo que uma pessoa diz, meu Deus, aquele dia eu vim aqui de ti, mas eu me senti tão contente, tão bem. Como que nem vem alguém me diz assim, ela te matou, né? Dizer que ela melhorou daquilo que tu benzesse ela. Eu me sinto feliz, porque eu disse, eu me sinto eu por ela, né? Sim. A dor que ela sentia, que ele sentia, eu sinto por eles, né? Que eu também, se eu peço uma coisa que eu melhoro, o que tu pedes, né? Agradece a Deus. Então eu digo, reze e agradece a Deus. Então muitos têm um animal doente, assim, com os olhos grandes. O meu animal chora. Então eles vêm aqui, me fazem um benzimento. Então eu tenho o benzimento que a avó me ensinou. Sim. E que tipo de doença a avó já benzeu? Quebranto, marulhado, zipra, ziprera. Tudo. E o que seria a zipra, a ziprela? A zipra e a ziprera é uma dor numa perna que não... Tu tens uma ferida numa perna, assim, sabe? Né? Então amara, tem aquela zipra e dói, né? Aquela zipra. Então a gente benze com a faca, a gente corta. Vermelhão, né? Ah, Dá um vermelhão, né? A zípora dá um vermelhão. que coisa, né? Dá um vermelhão a zípora. E tudo, Do então, vermelhão. que dá aquele vermelhão. Olha, Nossa. certo, já tem um zipra, né? Sim, sim. Que é onde que a gente bate, pisa, Ah, uma carne rasgada. Ainda agora estava fazendo lá do Indaiá, o cachorro pisou outro cachorro, daqueles grandão, né? Mas é que se rolaram a barranco abaixo. E o cachorrinho, e o cachorro grande, agora ele não anda. Ontem, porque eu não estava, então ela telefonou. E hoje ela telefonou de novo para ver se eu costurei, se eu fiz o benzimento, para ver se não deslocou assim a carne rasgada. Então não, eu disse, eu já fiz, né? então a avó benze então tanto doença física como essas aí, quanto aquelas doenças sobrenaturais, podemos dizer assim, que é coisa do mal olhado, a pessoa que às vezes, né? Sim, às vezes vem uma pessoa, ela diz, olha, lá em casa não vai nada bem. Tá uma coisa, depois que passou aquele vento, né? Passou, sabe? Né? Passa o que eles não gostaram. O meu serviço, bom, a Beth também sabe, aconteceu, né? O meu serviço não vai bem. Entra e sai, não, a gente não tem mais... É quebrante, é barulhado. Isso. Então eles vêm aqui, mas eu tenho aquela oração forte, né? Aquelas palavras. E qual que são essas palavras, vou poder dizer? Pode falar ali? Pode falar. Então, quando é para quebrante, barulhado, inveja, que hoje não falta, né? Então, a gente manda ele espalhar um pouquinho de sal, encruzar a casa, o que o padre também me falou, né? O sal é muito bom para espantar tudo de ruim, que o corpo entrou no corpo de outra pessoa. Sim. Então a gente vai espalhando sal
quando a pessoa vem, a pessoa então diz assim, eu te benço com a bênção de Santo Antônio. Deus que te tire com suas santas mãos. Se for quebrante e barulhado, que tens no teu corpo, no teu sangue, nos teus ossos. Tanto se for de raiva, de inveja, até de bem-querer. O bem-querer mata uma pessoa. Às vezes não vê que tem duas pessoas que se amam muito, não quer se desertar, é um bem-querer, mas só que é um bem-querer que elas têm que se separar, têm que se desertar, não pode ficar sempre grudada. É um bem-querer, sim, tem que ter o bem-querer, a gente tem que se gostar, né? Só que é um gosto que eles procuram uma coisa assim. Até sabe como uma criança. Assim. Depois, então, sempre a gente reza 3 vezes ao dia, como que a avó me ensinou, o altar glorioso. Como é que seria esse altar glorioso? A avó sempre dizia, tempo que eu ia à escola, então a avó dizia para eu dizia para a avó, eu queria aprender essa oração, mas é tão comprida. E dali a avó me ensinava, dizia pedaço, e eu tinha 7, 8 anos, daí eu ia marcando num caderno as palavras. Né? Depois dizia para a avó, será que está certo essas palavras? A avó disse, não, está bom assim. Então, o altar glorioso, então diz assim, desde que o padre ficou encantado aquele dia. Que altar glorioso, pode falar. Que altar glorioso sono stato le lettere comandate. Signore Dio dizia con sua boca, beata, angelata, la Madonna la geneva Dio, che chi disti, figlio mio, perdonasti i peccatori, per il latte che t'ho dato, 9 mesi ti ho portato, la mia vita piove sangue come l'acqua verso il mare. Il Signore Dio dizia queste parole, lì faltou verso il mare, quell'anima che gaesse tanti peccati, come l'erba, come le foglie, come l'acqua verso il mare, ancora quell'anima, Signore Dio, la delibera. Questo padre ficou aqui. Isso é italiano, né? No dialeto italiano de quem veio para cá, certo, né? alguma coisa ele entendia, né? Sim. E a avó consegue traduzir isso para o português? Então, O que mais ou menos fala essa oração? Não, se fosse mesmo de truzilhar, né? Se fosse mesmo de... Quem sabe, né? Mas a gente sabe italiano, assim. Uhum. Mas significa o que, assim, em português, se fosse dizer, essa oração? Para que ela serve? Eu acho que em brasileiro dá para dizer. A Nossa Senhora dizia, né? Que as pessoas que têm tanto pecado, como o capim, como as folhas, como a água no mar, que é tanta coisa, né? As pessoas que têm tanto pecado mas a pessoa que reza 3 vezes ao dia, Deus delibera ela. Uhum. Entendi. E depois aquela outra, a do Santo Antônio, já disse, né? Isso. Mas depois a avó pode falar as outras orações aí depois, mais pro final, Uhum. Beleza? E dali, então, cada pessoa... Então, a pessoa vem pedindo um benzimento, a pessoa vem e diz, Deus, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor nas vistas, eu acho que é sangue bruto que eu tenho, né? Eu quero um benzimento. Então, daí, como o padre falou, na Sexta-feira Santa é um dia que a avó sempre ensinava, de manhã cedo, antes que o sol nasce, a gente ia lá no rio que corre assim água, né? A gente tirava um garrafão de água. Então aquela água que a gente tirava lá, a gente se benzia, reza o Creio dos Pais, né? Aquela água
ficou o ano todo ali naquele garrafão. E ela não estraga. E ela é tipo uma água benta, então? É, antes que o sol nasce, né? Acho que o sol nasce, tem que pegar ela. Então. Então eu dizia, eu dava um pouquinho de água para eles tomar, ou quando que era para espantar, eu jogo nas costas, né, da pessoa, a pessoa faz aquele pulo assim. E eu digo 3 vezes essa oração, para tirar, para deixar a pessoa livre, assim, né? Uma pessoa sai contente e leve, e ainda a pessoa diz, meu Deus, que leve que eu estou. Sim. Se sente assim contente. Então eu também me sentia contente. Se a pessoa diz que se sentia contente. Sim. E tem algum benzimento que a avó assim, achou especial, que a avó fez em alguma pessoa? Algum benzimento assim, de uma coisa que a avó nunca tinha visto, talvez? Ou que a avó se sentiu assim, feliz de ter feito aquele benzimento? A gente não se lembra, porque depois, né, a avó também ensinou que a pessoa que está com febre no estômago, então eu estourava os ovos. Eu enviava os ovos, rezava, pedia para essa pessoa tirar esta febre, este fogo, né, que ela tinha no estômago. Talvez tinha outras palavras, entende? Mas eu, para não ir atrás sabe como é que era, né? A gente não tinha de ir atrás. Então eu pedi a Deus que essas palavras que a gente rezava, assim, né, como que rezava quando o doente estava aqui, a gente pedia, né, que essa febre, ela vem com fogo e com fogo ela se retira. Então eu benzia, eles me trazem 3 ovos e eu enliava a linha, 9 linhas, 9 vezes, assim. Novo seria, né? 9. Sempre, não 10, sempre 9 ou 7. E dali benzia os ovos, falava assim que esses ovos assim vai no fogo, a febre, a dor veio com fogo, que é aquele quentão, aquela coisa que vocês sentem, né? Mas o fogo, junto com a palavra, vai ser libertada. Então tem daqueles que a gente bota, dá os touros, assim. Não são todos eles, né? Conforme a doença da pessoa. Sim. E a zibra também, então, a gente coloca o pé da pessoa ali na cadeira. Então a gente pega a faca. Pode falar? Pode, eu justamente ia pedir isso para a avó. Como é que são feitos os benzimentos? O que a avó utiliza, assim? Sim. Se a avó usa faca, aliança, sim, por exemplo, vela. A gente manda botar o pé da pessoa na cadeira, assim, para não ficar muito agachada, né? E dali eu pego o azeite e a aliança. Tudo feito com aliança. Por que aliança? Porque a aliança é o nome de Cristo. Deus benzeu ela no dia do nosso casamento, ela recebeu o nome, né? E com ela tu faz tudo. Então, como o padre disse aquela vez, tudo que tu faz é bem feito. Só ele disse, tu tens poderes para tudo. Só eu te peço, ele dizia, não faz para ir para matar uma pessoa. Entende, né? Sim. Eles podem te pagar o que eles querem. Eles podem te dar o mundo, mas não faça. Faça só o que Cristo te manda. Tu tens poder para tudo, ele dizia, né? Então depois ele pediu a minha data de casamento, a minha data de que eu nasci. Ele disse, tu tens tudo. Só ele dizia, não faça coisa que o dinheiro... Entende, né? Sim, sim, com certeza. Tudo que hoje, né? Sim. Se fosse de fazer isso...
Então, a avó utilizava a aliança para fazer, né? A avó utiliza, no caso, ainda, né? A aliança. sim, então a doença, o doente bota o pé na cadeira, assim, como que dá, né? Uhum. Então eu uso a aliança e o fogo, sendo uma vela, e uso a faca. E o que representa o fogo e a faca? A faca é que a gente faz 3 cortes assim em cima da doença da pessoa. Com a faca é cortado e com o fogo a gente queima. Seria queimar a doença, então? Para queimar. Uhum. Então a gente reza aquela oração, né? Zipra, ziprera, né? A gente diz. Então, quando é uma zipra muito grande, então a gente reza assim: São Pedro, São Paulo, vai a Roma, sentaram-se em cima de uma pedra e disseram: Zipra, ziprera. Muita gente morre dela. A zipra ficou, São Pedro e São Paulo voltou. Mas então, depois do vencimento, São Pedro e São Paulo vai, né? E a zipra, assim, como dizer, a zipra se estoura. Sim. Então a gente aprendeu assim, né? Uhum. Então a avó lá dentro, eu ouvi a gente lá na avó, lá da avó lá dentro, né? A avó tinha sempre, eu via que ela pegava a aliança, ela pegava o pé da pessoa e fazia assim. Mas eu com uma vontade de ser eu lá no lugar da avó. Eu acho que é poder uma coisa assim, né? Eu sentia aquela coisa assim, porque eu via, como dizer, né? A avó ser um médico, né? Poderia, né? Parecia um médico, né? Curava as pessoas. Então eu dizia... E pôs aquele cordão para destroncar. Daí eu dizia... Depois veio Santa Paulina também era uma coisa assim, né? Eu pedia para Santa Paulina, será que eu posso também fazer isso? Não estou prejudicando, né? Como que... Não estou me prejudicando, porque tinha muitos que me incendiavam, como é que se diz? Que diziam que era coisa errada, que falavam mal. Incendiavam e diziam, não faz isso. Diziam que era coisa do... Sim, não faz isso. Ruim, coisa do fazendo, diabo, algo tu do te tipo. perde. Uhum. É a Maria de outra religião. Tinha, né? Mas eu dizia, Santa Paulina, tu viesse aqui no nosso país, né? Fazias essas coisas que ela, né? Só pedindo para o nome dela, né? Então eu vejo que hoje... Então a avó meio que se inspirou na Santa Paulina também, na Santa avó Paulina e na Santa também, Paulina. depois que veio a Santa, também eu pedia para ela, me dá força, será que eu posso fazer? Será que um dia eu vou ficar como ela, assim, né? Se inspirada, assim, que o povo só pensa, e hoje em dia tá assim, né? O povo, às vezes, como agora com essa epidemia, o povo não pode mais ver aqui. Então, só falando assim, não. Só falando lá, Eles ligam pra mim. é porque tem muitos que me mandam chamar. Mas eu com essa epidemia não vou, né? Essa semana até ainda, coitada. Eu disse, não te preocupa, eu disse que aqui eu vou fazer tudo certo. Tem os remédios lá para mandar para ela também. Na certa já melhor. E assim, no negócio dos remédios, né? A avó receita algum remédio para essas pessoas? Tipo garrafada, chá? Quando algum eu era tipo de mais remédio? nova, tinha força, assim. Então, os remédios que eu tomava, eu ensinava ou fazia garrafada, que era aquele remédio, eu acho que vocês tomaram também. Alga marinha. Algas marinhas, né? Daí eu comprava, eu fazia tanta alga. Como é que era feita essa alga? A alga é uma alga que depois que eu ganhei, talvez eu tenha por aí na casa velha ainda.
Se lava, talvez. Se perdeu tudo. É uma coisa viva. Mas é uma planta que nasce ao redor do Não, mar? é uma alga. É como dá no mar aquela Daí ela é uma coisa que vem do mar, né? Algas marinhas. Né? Sim. Se fosse de pegar só um pedacinho hoje, daria ainda para fazer. Mas naquele tempo eu estava doente também. Então me ensinaram com aquela alga, meu Deus, nós tomemos, fazia engarrafada. Né? Então muita gente queria tomar também. Então daí a gente me dava alguma coisa. E para que servia essa alga marinha? Era para dor no estômago, era para dor de cabeça, para os nervos, para doença para o corpo, assim, né? Para tudo quanto é doença. É, então ali era para lavar o corpo. Então isso tomava 3 vezes ao dia, assim, 3 copinhos por dia. A gente fazia essa alga, ia essa alga, e daí eu comprava os remédios que ia semente de remédio. 3 sementes, eu acho que tinha remédio que ia dentro. Daí eu fervia o chá, né? E depois, então, quando o chá estava frio, era Chá preto, é que é? chá preto, chá da Índia, Chá da Índia, chá preto. mas ia outro chá. E Erva dali, mate. erva mate, Era uma mistura de várias ervas, então. acho que era essas 3, eu acho mais. E dali era tudo erva boa, né? Ou erva doce, a ver se eu tinha, né? Daí eu fervia esse chá, fazia sempre 3 litros, tinha uma panela assim. E quando que estava frio, daí eu botava um pouco de açúcar. E quando que eu via assim que não queimava a alga, eu botava a alga dentro e fechava. Daí a alga fechava. Dali então eu tirava, acho que 3 dias para deixar. Fazia chás assim, depois fazia aquele chá de... Ou agora, aquele daquela erva que eu botava, que o médico falou que os meus nervos eles eram muito fracos. Não queria essa fumaça, não, eu não sou fumona, né? Era muito fraco, eu tinha que tomar, inteirava, fazia um remédio, mas não era dessas folhagens, era, né? A espada de São A Jorge. espada de São Jorge, e daí ela era colocada com o que ela era colocada? Num litro, né? Mas com que era com vinagre ou com cachaça? Álcool, acho que era. Álcool e 3 cabeças de alho. Botava alho e fazia um buraco na terra, que era pouco cavada, né? Tinha um buraco lá em cima da roça, bem encostada na cerca, onde que a gente não trabalhava, né? Então eu botava uma tábua em cima depois. Daí 3 dias eu ia lá buscar. Tinha que ser na terra, então, isso. Na terra, para pegar a friagem da terra. E bem funda, assim, né? Então aquilo servia para tantas doenças. Tudo para doença do corpo também, Do assim, corpo, dor de cabeça. Mas era para... Porque eu tinha muita dor de cabeça naquele tempo. Que responde hoje, né? Certo, hoje é por isso que se eu não fazia tantos remédios como que eu fiz, onde é que eu estaria? Depois, então, eu passei agora, né, há poucos um ano, de certo, me deu aquele problema daquele hérter. Olha que eu sofri. Vinha o cara até ali me buscar e eles tinham medo de me levar, né? Nelson. De ruim assim que eu estava, né? E daí eu tomava tudo assim, eu tomava remédio assim, mas dali então ele me tratou aqui, ele vinha lá na cama e me dava injeção. O tempo da cubana, América aqui fora. Ela foi nos médicos, mas hoje eu disse que quem foi a cubana. Quem passa por um hérter assim, passa um ano, herpes. passa um ano, passa 2,
E o Herter ainda belisca. Ele morde. Conforme o tempo ainda ele morde. Eu acho que os benzimentos, eu acho que... Os remédios que a avó receitava, então era isso. Tem algum outro chá, assim, um chá de alguma casca de fruta? O chá que eu mando tomar às pessoas são tudo chás simples, assim. Erva doce, camomila... Erva doce, erva cidreira, cana de brejo, cana de cheiro, cana de... a erva santa. Sim. Que esse chá também eu faço para mim agora. Né? Quase todo dia eu faço meia garrafa. E, então, é sempre que eu uso mais, certo? Vocês caíram nessa também, né? Então, quando a gente está com o estômago inchado, a rota, assim, sabe que Sim. parece que eu comi uma coisa que não me desceu, né? Então eu vai direto um pouquinho de salamaco. E esse remédio, a avó aprendeu com alguém ou a avó descobriu sozinha, assim? Não, isso a gente ia escutando, às vezes um dizia lá em casa, só faço chá de isso, chá de aquilo, né? E eles diziam, mas olha, eu vou te mandar uma plantinha desse chá para ti, né? Quando que eu ia me benzer assim, que eu fui lá embaixo até... Que planta foi que ele deu lá embaixo? Que nós ia lá embaixo naquele homem me benzer. A cabeça era, né? O Lananita em São João? Não, eu ia lá na Anitta, mas aquela era outra coisa. Mas lá em... sabe, para cima da Leodoro, lá para baixo nós íamos benzer, lá que depois eles deram planta. Então a gente eu também ia atrás dos benzimentos, né? Então eles me benziam. E a avó aprendia com ela. Então chá, eu tinha uma vontade, como que eu fazia, como que os outros diziam, nem que eu não fazia tudo igual, né? Mas incluía depois. Sim. As palavras assim. E ia para frente e o povo começou a acreditar, e via com a dor no estômago e aí a fama da avó se espalhou e fama foi por tudo que eu acho que hoje... Vem gente daqui, só daqui de Claraíba, de Nova Trento, ou de tudo quanto é lugar? Base de Brusque. E já veio gente de fora, de outros estados? Não. Ou de outra cidade mais longe? É possível, assim. Mas tem telefonema com São João, Nova Trento. Que eles dizem assim, em Nova Trento tem uma que benze, mas eu não tenho mais fé nela, não sei. Eles ficam essa, sabe, né? Só para eu poder pegar, né? Então eu digo, não. Só disse que agora tu tens que aceitar. Então, como eu não posso mais pegar a pessoa aqui dentro, então eles vêm aí no portão e eu digo, se a tua fé, que Jesus disse, né? A tua fé, viesses até aqui, mas viesse com o quê? Viesse com a esperança de melhorar, né? Tanto faz eu te chamar aqui como eu te perguntar aqui alguma coisa. Sim. Então, depois, E por que a avó continua benzendo até hoje? A avó pretende continuar benzendo até quando puder? Mas até que eu puder, até que o povo não vê mais, né? De certo, porque o povo diz, olha, tu me bota uma mão em cima, eu já estou curada. Então, é a fé daquele que vem, né? Criança pequena, então Agora parou por causa, né? Sim. Eu sou criança pequena. Então a avó pretende continuar benzendo? Eu digo, a hora, ainda pedi a Deus, né, que Deus então me desse este poder, que já que a pessoa não pode, por causa dessa epidemia, então a distância, que se as minhas palavras de Deus servir, então que Deus me ajude. Estou vendo que a distância mesmo.
E como é que a avó se sente fazendo esse tipo de atividade? A avó se sente bem? Se eu faço uma coisa assim, às vezes eu estou aqui apurada, sabe como é que é, né? Às vezes está no meio-dia, tá a panela lá no fogo, deixo queimar a panela, porque né, veio uma pessoa e eu primeiro chamava eles lá dentro, aqui, e até esquecia do fogo, né? Porque esse aqui eu bem que apagava. Então, eu esquecia para poder, eu me sentia eu dizia, não, mas podes deixar que eu te dou jeito, né? Depois, se Deus quer assim, Ele vai te dar jeito, né? Não acabava aquele que já tinha outro carro ali, né? Vinha outro carro. Tem até fila, então, para fazia aquela fila, né? Então, até eu tinha que dizer qual é o primeiro. Aqui quando não vem, quando vem ali vem duas. Meu Deus, se fosse de abrir aqui, porque eles me telefonam, tu abrisse lá, a gente pode vir lá se dá um enquanto não. Principalmente que agora, se ele o médico me tirar agora, se falta de ar, me ajuda essa respiração novamente, né? Eu estava até com medo, né? Sim. Né? E, vó, essa atividade que a avó faz, né, do benzimento, ela gera algum lucro financeiro para a avó? Alguma coisa em dinheiro? Ou alguém dá alguma coisa para a avó? É tudo de graça. É tudo de graça. Tudo de graça. Pelo meu, só se eu faço, por exemplo, se eles não trazem os ovos, então os ovos, né? Então eu digo, tu me dá alguma coisa, ou tu traz os ovos e a linha, né? Então eles me dão alguma coisa assim. Pode cobrar. Mas mesmo assim, mesmo que a avó diz que não é para cobrar nada, eles trazem alguma coisa para a avó? Todos eles, eles dão uma ofertinha, né? Conforme que eles podem, assim, né? Sim. Então às vezes a gente não quer pegar, mas disse não, olha, é de boa vontade, porque eles estão agradecendo o que eles receberam. Sim. Então, né, a gente diz, a gente não quer cobrar, mas é eles que querem, não botam aí no cofrinho. Então ali é outra coisa, então a gente pede para Deus, mas sempre Deus dá esta força. Sim. Eu acho que, como que o padre disse, tu tens uma oração forte, não vais, embora velhinha, até que tu podes dizer a oração, faça, porque ela te faz bem para os outros e faz bem para ti. Então eu depois, às vezes eu lembro, né, desde dessa hora vem gente, né, era de mandar embora, mas é um peso mandar embora, né? Embora eu às vezes estou ali, sabe que a gente não está todo dia igual, né? Mas eu levanto, digo, não estou muito boa, mas digo, o que eu posso te fazer? Já vem outro. E o que eu posso te fazer, eu vou fazer. Então a gente faz alguma coisa, então eles ficam com aquela alegria. Então eu, às vezes eu estou na cama, já levanto assim, porque eu me sinto que valeu a pena. Então é a obra de Deus, né? Porque Deus disse, tu estás fazendo uma obra de Deus. E agora, fugindo um pouco do assunto do benzimento, eu queria pedir outra coisa, agora para o vô e para a avó, os dois responder. Havia médicos aqui em Nova Trento há 50 anos atrás, 40 anos atrás? Como é que era a saúde aqui em Nova Trento? A saúde a gente ia encontrar fora, né? Aqui, então, não tinha carro, não tinha nada, né? No nosso lugar aqui não tinha. Quem é que levava mais era o Emílio, né? Quem é que tinha? Para levar uma pessoa assim,
O vô estava falando dos médicos, que não tinha médico aqui, que quando o vô operou, teve que ir para outro lugar, né, para operar. Quem é que te levou no médico? Filintro, né? Oreste, a primeira Oreste de Carroça. de Carroça, na Casambuia. Como ele foi, a primeira operação que ele fez foi em 60, né? Eu tinha 20 anos. 60, antes de nos casarmos, né? Então ele se sentiu mal assim, então o falecido Oreste, ali pai da Nena era. Então ele tinha uma carroça de 2 cavalos, acho que era, né? Então fomos lá perguntar para ele se ele levava ele na Zambuja. Não era casado ainda aquela vez. A tia, acho que, né? A tia tinha uma neta, filha. Então pegaram ele na carroça, mas tu fosse deitado ainda? Não, sentada. Dava para ficar Pero sentado. Dava para ficar sentado. Parava até no dali, boteco tomando. tá vendo que carro não tinha. Era só carroça. Carroça para trabalhar assim, né? Então ele foi de carroça a primeira operação. Pela segunda já, né? Segunda também fizesse na Zambuja, né? Daí, as crianças, quem é que estava de criança? A Mary tinha 1 mês quando a tua mãe tinha 1 mês de vida? A Mary. A Mary tinha 1 mês quando Então ele começou a se sentir mal novamente. Foi uma quebradura. Daí leva lá e operaram novamente. As 2 quebraduras. Mas era comum ir ao médico? Era caro o médico para ir? Como é que era? Não era tanto caro, mas é que não tinha. Não tinha médico aqui. Não tinha posto de saúde? Não tinha condição, não tinha... Não tinha nem como ir. Tinha pouco, como tinha um em Blumenau, tinha um em Brusque. Nova Trento eu acho que era só enfermeira, coisa assim. Nova Trento acho que não. Tinha sim que, né? Mas não era... Fosse uma coisa de operação, assim. Eu acho que no tempo da Madre Paulina, que era viva, já tinha hospital em Nova Trento. O hospital, sim, mas, por exemplo, para fazer... Mas faltava médico, faltava coisa? Para fazer uma operação, assim, era tudo mandado fora, né? E quando alguém tinha alguma doença que podia ser uma doença leve, algum machucado, alguma coisa, então nunca ia no médico, ia sempre em casa? Não, sempre ficava em casa. Já caseiro e... Chás e... A gente ia lá, tinha uma farmácia, uma vendota que era venda da farmácia, e comprava uma pomada. Não tinha na venda pomada. Mas tinha sim a venda. Benzimento, era benzimento de todo tipo, e a gente esperava que melhore. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima. Mas fazer o que era... E a avó e o vô, né? Vocês acreditam que existe alguma relação dessa prática do benzimento com a falta de médico? Já que as pessoas não tinham como ir ao médico, às vezes não tinha médico, eles procuravam benzedeiro para se benzer? Eu acredito. E se não tem médico, porque agora que me deu esse éter, o médico disse que só benzimento. Não é assim. O médico falou que tem que benzer. O éter tem que mandar benzer. Que é uma coisa assim que... E será que tem alguma relação assim com a questão de Nova Trento ser uma terra religiosa, ter a Santa Paulina, o pessoal daqui ser muito religioso, católico, evangélico? Isso também envolve, que né? procura? Isso também envolve muito, né? Também, né? Antigamente, mais que benzia era alemão. Havia mais benzedeira aqui pela região? Alemão tinha tanto. Então não era só católico que tinha? Não. Os alemães benzia também essas... Luterano que diz. As fontanelas que eles dizem, né? Dava nos homens uma ferida, uma perna, que a dor era tanta, né? Então, não, esta grande dor só que não tinha cura. Mas eles benziam de zípora, de coisa assim também, né? Eles benziam. Eles faziam... Dor de dente. De tudo, aquela...
eu disse que quando eu sofri tanto de dor de dente quando ia na escola, assim, né? E tinha aquela Meschi, aquela Maria Meschi que estava ali, onde que estava a Valdez. É a mãe da avó ali. Quem é que mora ali agora? Para lá da igreja, aquela casa. Lá em cima de Pinheiro. E quantas vezes eu fui lá, eu ia na escola e fui lá, com lenço amarrado no pescoço, ela me benzia. Né? Com aliança também. Pegava azeite com aliança. E só que ela falava baixinho. Ela fazia umas cruzes em cima da pessoa, com aliança e rezava. E era assim, né? Eu cheguei a dor de dente no meu tempo, porque a gente não tinha médico, né? Não tinha. Meu Deus. Chegou a brotar o dente, porque não tinha médico para ir. Os professores... Eu acho que ele inventou agora. Depois até, eu acho que eu tinha uma barca aqui, né? Uhum. E vou considerar a avó uma boa benzedeira? Como é que eu vou ver a avó com benzedeira? Se ela me benze, não adianta. Ele custou. Não pega. Ele custou, ele não queria. Não queria? Uma vez eu tinha um empinho achava que não era coisa. Olha fora na Ele não gostava. O vizinho. Não achava uma coisa boa no começo, não, então? Ele não. Eu achava, também não tinha pouca fé. Mas ele sempre foi assim, meio a contra, sabe? Depois que ele viu que o pessoal acreditou, ele se acalmou. Mas no começo ele não gostou. Ele achava que eu estava fazendo uma coisa errada também. Perdia tempo, né? Tinha muito serviço naquele tempo. Ele dizia, animais. Ele dizia, não é coisa. Então ele dizia, rezar, ele dizia. Quando tem um tempinho, ele dizia, reza. Reza para aquela pessoa que tu benzesse, reza para aquela pessoa. Então, é isso que eu faço, né? Estou de noite, às vezes tive que pegar meia hora só para fazer essas minhas rezas, assim. E ainda ele disse, quando tu estás fora, assim, sozinha, assim, ele disse, vai fazendo a tua reza. E... Vai, né? Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, né? Sim. E agora, então, às vezes, muitas vezes assim. Mas aí eu fora pelo dia, eu mesmo assim me precatar, eu tô rezando. Não é porque a gente está assim, né? Depois a gente deixa, depois a gente se lembra, eu tenho que rezar para aquela pessoa. E vó, quantas pessoas que a avó atendia por dia, ou já chegou a atender por dia? E se essas pessoas elas continuam vendo em grande quantidade ou diminuiu um pouco hoje o benzimento? Agora sim diminuiu. Diminuiu por causa que um telefona, só manda dizer do outro. Antigamente se procurava mais o benzimento, a avó diz, ou hoje se procura mais? Ou tá a mesma coisa? Olha, hoje tem mais gente, né? Mais gente? Mais gente. Vem mais gente porque hoje tem mais também gente, né? E por que a avó acha que hoje eles procuram mais do que antigamente? Eu acho que tem... Como te digo, né? A gente aumentou assim, né? Porque e depois alguém vem benzer e diz assim, olha, lá na Claraíba tem uma mulher que benze, eu estive lá, se te visse, eu me fiz um bem. Então vai lá em Brusque e faz a propaganda. Então daí a pouco vem. Aquele homem disse que esteve aqui e tu benzesse ele. E tu não queres me benzer também. Mas eu estou de uma maneira, a casa está revirada, a gente trabalha e assim. Então a outro falou, então ele também precisava. Sim. Então ele se lamenta que não tem mais ninguém que benze. Não acho mais. Difícil para achar. Uma morre, a outra não benze mais. Eles se lamentam. Então é por causa disso que vem gente assim de...
E a avó acredita que esse ofício de benzedeira, né, de benzer, vai continuar ou a avó acha que vai se acabar isso? Não, isso não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Porque, Eu não sei não. porque se não Deus veio, né? Deus quando estava na terra fazia o serviço, né? Que Deus, Sim. quando aquela vez assim que faltou pão, ele dizia, não chegou a minha vez, mas não te preocupa, que vai ter comida para todos, né? Sim. Ele só então abençoou o pão, abençoou. E o vô acha que vai se acabar ou vai continuar? Qual que é a opinião do vô sobre isso? Ele Os não novos tem, hoje em dia quase ele não que é muito. Os novos não querem aprender, né? Não. Assim, a avó já teve vontade de ensinar alguém? Alguém já pediu pra avó pra querer aprender? Algum filho? Eles querem. Algum parente? Ou alguma Tem pessoa gente- que vem aqui se benzer? Tem gente, mas eu digo, como que eu faço, tu faz também? Eu disse, olha. Então, tem gente que diz, meu Deus, se tu soubesse como que eu te vi fazer lá, a mãe estava assim doente, eu não sabia, então eu fiz como fizesse. Eu peguei o azeite, e sabe que valeu a pena, ele disse. Oh, isso aí é fácil, é só se meter. né? Ou uma outra oração, disse, se entrega a Santo Antônio. Mas a avó acredita que qualquer um pode fazer benzimento ou a pessoa tem que ter um dom, tem que ser religioso, algo do Qualquer um tipo? pode fazer. E eu tenho Mas dom, porque conforme- mas benzi uma vez só, não benzi mais. Conforme a pessoa. Eu fui no Indaiara, no Rio Casa Grande. Conforme a pessoa. Aquele O gavião o carregava padre os já me pintos, disse tudo. aquele Fiz dia. um benzimento, Não. né? Acabou-se o Tu gavião. não caiu pode, aqui. tu não pode deixar dessa oração, disse. E foi eu só aquela vez também. Deus te deu a oração para ti curar. Tu não visse Deus que curou tanta gente. Então ele deixou para ti também. Faz. Então a avó acredita que tem que ser uma pessoa que acredita em Deus, que tem fé. Tem que ser certo, tem que uma pessoa reza, tem que ter fé. Não é só dizer. Não adianta só ir lá fazer as palavras, Não, falar, não, que não vai adiantar, né? Tem que uma crer coisa. naquilo. E eu não sabia de nada, né? Eu aprendi só assim, mas depois então um dia então que eu fui lá, fui lá com o padre e disse, eu acho que não é muito bom o serviço que eu estou fazendo, né? Então ele me benzeu, eu disse, o que? Ele disse, tu não vais deixar não, ele disse. Aí que precisa pagar imposto de renda. Tu O tens Bolsonaro. tu tens uma coisa em ti, depois ainda mais ele disse a data do aniversário, ele disse, tu tens tudo, né? Mas como eu te disse, né? Então ele disse, sempre cuidar para fazer o bem para as pessoas, né? Sim. E em meio a essa pandemia, já veio alguém aqui se benzer por causa do coronavírus? Não, Ou não? por causa do coronavírus, não, só que eles me telefonam, eles dizem, meu Deus, eu estou com uma coisa assim, eu estou com uma febre, estou com... Tu me benzem, então que ali eu não venho. Ela disse, não, nem vem, porque eu disse que eu também estou com esse falta de ar, mas eu te benzo assim. Então eu faço um benzimento falando com Deus, que se for a doença, a vez que ela está pensando, então que Deus desse uma força. Vai no hospital. Procura então outra coisa, né? Então a gente fala, eu estou falando como se estivesse falando com Deus. Então a pessoa, ou que ela vai no hospital, ou que ela... Assim. Então se tem alguém que vem aqui na avó e a avó vê que não é uma doença que talvez precise do médico, Não, a avó diz que tem que ir no médico? O médico me diz também, se vem uma pessoa que tu vê que é a doença... É algo grave? É uma que doença, não faz soco. Faz o benzimento, mas diz, vai. Quando um tempo me aconteceu, né, de estralar os ovos, aconteceu uma coisa diferente, assim, eu disse, olha, tu tens uma coisa diferente no teu corpo, vai procurar médico, né?
Era uma febre, mas era uma febre amarela, eu acho que era. Algo mais grave, né? É uma coisa mais grave. Ele disse, não insista. Entende, né? Então, primeiro eu digo, então, tu fosse procurar no médico. Ô vó, e agora para terminar, um conselho de uma benzedeira para a humanidade, para a sociedade. O que a avó diria? Conselho para os mais novos, para as pessoas. Que quem não benze, que se tem aquela memória, que ela benze. As palavras que ela ouve assim a dizer, que ela faça com um doente que não pode chegar. Tibete, como tem tantos, como a Tiri também ali, às vezes ela me pede, disse, eu estou fazendo tanta coisa que tu faz assim, né? Disse, mas continua. Como aqui, às vezes, né, como eu, a bênção, eu começo, fazia lá embaixo da casa, fazia baixa, né? E agora, então, eles querem a reza alta para entender o que a gente diz, né? Então, a gente reza alta, a oração, eles entendem o que é. Entendi. Então, alguma coisa eles pegam. Sim. Né? Com a oração, assim, eles pegam alguma coisa e depois vai indo. Mas eu tenho fé que Deus me ajuda, e me dá força, me dá coragem. Já vamos terminar. Eu vou ter alguma coisa para acrescentar, para dizer? Eu dizer, né? Então, acho que é isso. Obrigado, né, vó? Tomara Deus que Deus te ajude. Então, esse santinho que tem aqui, a maioria é santinho que a avó... Sim, eles... Né, que a avó ganhou, que deram para a avó colocar aqui. Agora, eu benzi uma pessoa... Marília apareceu muita coisa. Não sei de onde é que eu nem me lembro mais. Eles disseram, eu vou te trazer um presente. Porque receberam o benzimento, nem me lembro mais o que era. Não era gente daqui. Um dia vieram um presente e vieram com esse Jesus assim. Aquele quadro ali ganhei do Miro Casagrande. Ah, foi o Miro que... O Miro. que... Eu vi aquela vitrola que eu tinha. Não, Ele me deu esse quadro aí. Não, tu estás enganado. Não, eu Foi um benzimento junto que foi feito? Não. Eu lembro. E aí eles trouxeram esse Cristo ali. Esse aqui, né? Esse Cristo ali. Não, esse aí foi o Miro Casagrande que me vendo? deu. O Miro que foi. Ah, o Miro também recebeu o benzimento. Não, eu vi causa a que vitrola. Ele Aquela tinha aquela... vitrola com Eu sei que eu benzi tantas vezes por causa daquela perna. Sabe que o Miro que tinha aquelas pernas? Não, eu não benzi. Sim.